Fala, nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Urubuzou TV, sempre deixando vocês por dentro de tudo o que acontece no Mengão. Nação, que jogo do Flamengo, hein? Se o Flamengo continuar jogando dessa forma aí, conseguir manter nos próximos jogos esse nível de atuação, ou algo próximo disso, com certeza o Flamengo vai ser um grande candidato aí a ser campeão, né, do Campeonato Brasileiro. Mas vamos dar uma olhada aqui no que os comentaristas, do que a imprensa esportiva está falando após esse jogaço aí do Flamengo. Então vamos dar uma analisada aqui. Antes de a gente ir pro vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa sua curtida aí pro YouTube estar recomendando a gente para mais pessoas. E é isso, vamos dar uma olhada aqui. Que noite, que noite. 3 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras, no jogo mais aguardado desse meio de semana, pelo menos até aqui, né? Um jogo que colocou frente a frente dois times que ainda pensam na conquista do título brasileiro em 2023, e deu Flamengo, e como deu, né? Que vitória, 3-0 para cima de um time que parecia bastante confiante, bastante focado e apresentando talvez o melhor futebol entre aqueles que se propõem a lutar pelo título. Hoje não deu para o Palmeiras e deu muito para o Flamengo, 3-0. Pedro Ivo, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Abraço a você, Calça, Jean, Birner, Fã de Esporte com a gente. Eu talvez possa ser traído aqui pela memória, mas em termos de 90 minutos, uma partida segura e sólida, das melhores, se não a melhor apresentação do Flamengo no ano. Porque quando a gente para pensar trabalho do Vitor, trabalho do Sampaoli, a gente tem recorte, a gente tem momentos, 45, 60 minutos, sabe, situações de jogo em que o Flamengo apresentou um futebol que a gente espera que apresente durante toda a partida. E hoje eu vi um Flamengo que soube equilibrar as ações quando o Palmeiras parecia ser melhor ali no início do jogo, um Flamengo que soube confundir a marcação, desencaixar totalmente o que o Abel pensava para ser muito superior e fazer 2-0 no primeiro tempo, se aproveitar, é claro, da expulsão do Gustavo Gomes, que eu acho que a gente vai falar bastante aqui, e com uma jogada característica de ter roubada de Pulgar, Arrascaeta, passando Mateuzinho, volta, Ayrton Lucas, Gerson, Pedro se apresentando, faz um 3-0 e domina, não sofre contra o Palmeiras que vinha evolução. Não é um Palmeiras abatido, fora do campeonato, mais frágil. Talvez o melhor momento do time do Abel, depois daquela eliminação pro Boca na Libertadores, que foi um baque ali. Então esse Flamengo, com dúvidas do que seria esse início do trabalho do Tite, se tinha fôlego para chegar, a gente comentava que sempre que o Flamengo era chamado a se apresentar ao campeonato, parecia que ele dava uma rateada, ele faz uma partida muito sólida. Isso eu acho que é uma boa notícia para o torcedor como um todo, e boas notícias como o Pedro, mais um jogo sem levar gols, uma partida primorosa do Pulgar, um Gerson voltando muito bem ali e troca, inverte com o Pulgar, confunde a zaga. São muitas boas notícias no momento que começa a mostrar quem é que vai ter garrafa vazia para vender. Então o torcedor tem que sair muito feliz no Maracanã no jogo de hoje. Esse lance aí a gente vai debater bastante. Vitor Birner, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Boa noite a você, ao Pedro, Calçade, Jean, os fãs e as fãs do esporte. Não acho o resultado uma surpresa, não havia surpresas possíveis de resultados nessa partida, porque, lembrando uma coisa que o Jean disse no outro programa, na última edição do Linha, que temos 6 candidatos com mais ou menos chances maiores ou menores, e aí entraram em campo 2 equipes. Uma tecnicamente mais capaz, cheia de problemas desde o início da temporada, e a outra que vem num bom momento, mas que individualmente, é sempre bom lembrar isso, não tem a mesma qualidade do Flamengo, nem perto né, da qualidade do Flamengo. E o Flamengo hoje fez coletivamente um bom jogo. Jogo bem encaixado, com os atacantes pelo lado fazendo recomposição, o Arrascaeta voltando ali para ajudar um pouquinho o meio de campo, o Gerson mais bem posicionado, um time que vai ficando cada vez mais com a cara do Tite. Não terminará o ano no nível que o Tite espera, né, o que ele imagina que o time pode atingir ou poderá atingir no outro ano, mas pode terminar uma equipe mais competitiva. Aí se aproveita todos os espaços, o Palmeiras deixou, venceu o jogo, né? Facilita um pouco a difícil missão do Botafogo ser campeão. O Botafogo continua sendo o único time que depende de si, vale lembrar disso, para ser campeão. Mas agora, contra o Grêmio, ficou ainda mais apimentado, vou dizer assim, né? Porque se o Grêmio ganhar, ele empata em pontos com o Botafogo, com um jogo a menos, deixa o Flamengo a 3 pontos, né? Ele, Grêmio e Flamengo ficam a 3 pontos. Não dá para descartar o Palmeiras da disputa pelo título. Não dá para descartar o Bragantino, apesar da tabela
muito difícil e o Atlético corre por fora com menos chances, né, para mim. Mas, de qualquer jeito, também não dá para descartar. Então, o campeonato continua aberto, ele continua imprevisível. E para aqueles que estavam empolgados, achando que agora o Botafogo não ganha mais, não sei o quê, bastou uma rodada para as teorias imutáveis de alguns serem estouradas, implodidas com muita facilidade para o jogo da equipe tecnicamente superior à melhor equipe individualmente do campeonato. O Botafogo... Para o Botafogo vai entrar na conversa daqui a pouco ou vai entrar constantemente, né? Quando a gente for analisar justamente a disputa pelo título. Os melhores resultados possíveis nessa noite aconteceram para o Botafogo, né? Claro. A derrota do Bragantino e a derrota do Palmeiras, que é, na matemática, o time mais perto dele, né? Fora o Bragantino, ou começou a noite sendo o time mais perto dele. Agora o Flamengo Não quer dizer que a no número de aproximação do Flamengo seja uma boa, mas isso, pros pontos... isso, olhando assim, rodada a rodada, recorte a recorte, a noite de hoje foi boa para o Botafogo. Pois é, boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. E acho que hoje o Botafogo precisa olhar para isso, né? Quer dizer, o fato dele não ter sido superado por nenhum adversário hoje é uma grande notícia para o Botafogo, porque, enfim, a gente sabe a situação que o Botafogo vivia, a pressão e tudo mais. Mas é óbvio, né? E como lembrou o Birner, na segunda-feira, depois de Vasco e Botafogo, eu falei que, na minha opinião, eram 6 candidatos a título. E citei justamente o Flamengo, porque eu falei, o Flamengo que está todo mundo meio que descartando porque está na 6ª colocação, se ele vence o Palmeiras no Maracanã, que era evidentemente um resultado muito possível, ele se iguala ao Palmeiras em pontos perdidos. E foi o que aconteceu. Acho até que o jogo de hoje, de alguma maneira, traz mais do que os 3 pontos e esse empate com o Palmeiras nos pontos perdidos. Porque foi uma atuação muito boa, foi uma atuação convincente. E foi uma atuação, como disse o Birner, daquele time que tem, indiscutivelmente, o melhor elenco do Brasil. A gente fala isso há tanto tempo. Do continente. Que essa qualidade do elenco a gente não viu durante todo o ano de 2023. Só que a gente entra numa reta final de Campeonato Brasileiro absolutamente espetacular. Espetacular. Porque o Birner citou a possibilidade do Grêmio vencer amanhã. Se o Grêmio vence amanhã, ele vai para 59 pontos, os mesmos do Botafogo, os mesmos do Palmeiras, os mesmos potencialmente do Flamengo, que tem um jogo a menos e que se vence o Bragantino também vai a 59. O próprio Bragantino, né, tem um jogo a menos e está com 58. Então é uma loucura esse campeonato. O empate amanhã é ruim para o Grêmio e para o Botafogo. O jogo vai ser... Assim, alguém tem que ganhar o jogo. O jogo tende a ser muito bom. Eu acho que tá todo mundo olhando para o que aconteceu hoje, né? Os candidatos ao título que olham para o que aconteceu hoje se animam demais, se empolgam demais com os jogos de amanhã. Até mesmo o Botafogo. Agora, repito, o Flamengo, ele se empolga além dos 3 pontos, por causas além dos 3 pontos. Pela quantidade de bons jogadores que tem, e aí não dá para comparar com absolutamente ninguém, pelo bom jogo que fez hoje e pelo fato de fazer das suas próximas 6 partidas, 4 em casa e 2 fora. Ninguém, de todos os candidatos ao título, mesmo os que ainda jogam amanhã, ninguém tem 4 jogos para fazer em casa. Que beleza. Só o Flamengo tem 4 jogos para fazer em casa. Pulsa. Atlético tem 3 jogos para fazer em casa, Grêmio 3, Bragantino 3, Palmeiras 3, Botafogo 3. O Flamengo faz 4 jogos em casa. Então, é um campeonato que pega fogo, e querer ficar fazendo previsão aqui sobre favorito ou não favorito, eu acho que nesse momento não dá mais. Não dá nem para dizer quem está jogando o melhor futebol dos candidatos. Exatamente. É um exercício de adivinhação. Esse é o ponto, né? Porque até hoje era o Palmeiras, né? Pelas rodadas mais recentes. Paulo Calçade, bem-vindo. Olá, Andrade, companheiros, para você que nos assiste. O futebol brasileiro não é para amadores, mas como está cheio deles, a gente tem um campeonato sensacional. No final, a gente não sabe quem vai cair, 2 sim, mas 2 vagas ainda abertas e um monte de gente disputando o título. Faltando 5, 6 ou 7 rodadas, depende do time. Mas, o mais legal aí é que no finalzinho do campeonato a gente viu um Flamengo que tem um piloto. O avião do Flamengo, o ano todo, ele viajou sem piloto. Perfeito. Né? Assim, os passageiros estavam no comando. Os passageiros são os jogadores. Aí apareceu um piloto ali e a gente poderia estar dizendo aqui agora, uma vitória do Palmeiras seria anormal? Não. Também é o trabalho de 1.100 dias de Abel Ferreira no Palmeiras contra 30 dias de Tite no Flamengo. E a história
totalmente inversa. Tem 30 dias do Tite, vencendo 1.100 do Abel. Isso eu estou falando do tempo de amadurecimento do trabalho. É que o óbvio, né? O elenco é tão bom e tão forte que sempre uma gotinha de organização e um piloto que aparece ali para pilotar o avião, as coisas mudam radicalmente. E mudaram como? O Arrascaeta, será que o Arrascaeta vai jogar a partir de agora marcando como marcou hoje? Porque assim, o Arrascaeta ele era abandonado no centro do campo, no momento que o time se retraía, ele ficava ao lado do centroavante da vez. Ou era o Gabigol ou era o Pedro, e não voltava. Ele fazia aquela sombra na saída de bola. O que fez o Tite? Linha de 4, tradicional que ele gosta, ele curte. 5 jogadores no meio de campo. Você tem Luiz Araújo, você tem Cebolinha, e esses caras querem lugar no time, né? Sim. Então você pediu para correr, eles correm. Aí, no centro do campo, um tripé. Com o Gerson e a Arrascaeta. Gerson pega o lado esquerdo, a Arrascaeta marca a saída de bola do Palmeiras no lado esquerdo do Palmeiras, direito do Flamengo. Com o Luiz Araújo. Então a bola não saía com Piquerez, não dava para armar o time. O time estava congestionado, tinha muita gente, tinha que achar o Veiga. Cadê o Veiga? Tem um Pulgar em cima, tá o Pulgar ali. O Pulgar era o homem do Veiga. Então, assim, Aliás, o Pedro falando de qualquer partida do Pulgar. Foi tão bem. E no momento da saída, o Gerson vem receber, o Pulgar está adiantado. O Pulgar dá um passe maravilhoso para o gol do Pedro. Então, foi um Flamengo tão bem ajustado e tão bem trabalhado. Estou falando do trabalho do treinador. E tão bem representado pelos jogadores em campo, deu gosto de ver. Foi um partidaço. Você, rubro-negro, tem que se perguntar, esse Flamengo já mostrou que é capaz. Tem que ter a mesma vontade sempre. Mesmo trocando de jogadores, tem que ter. A organização do Flamengo foi perfeita. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar 3 gols para mostrar um pouco desse Flamengo que entendeu o Palmeiras e o que o Palmeiras não conseguiu arrumar em relação ao jogo contra o Botafogo. E quando você fala de dedo do treinador, a movimentação do primeiro gol, que é o passe do Pulgar pro Pedro, ela para mim tem dedo do treinador porque tem uma dinâmica ali. O Pulgar ele quase que inverte com o Gerson. O Gerson vem, que não é dele, e o Pulgar avança como ele faz muitas vezes. E não é uma dinâmica natural desse Flamengo ao longo do ano, essa movimentação do Pulgar com o Gerson. Me parece, até bom ouvir o Tite depois, mas me parece que é algo pedido. Porque o Flamengo começa a dificultar pro Palmeiras, o início do jogo para mim é parelho, o Flamengo começa a dificultar quando os caras começam a sair de posição e quando eles começam a desencaixar. Porque o Palmeiras tinha até um bom encaixe ali no início, as 2 linhas de 4, né? O Gomes pela direita, o Mike numa segunda linha, e quando começa a desencaixar, movimentar os caras da frente, esse desencaixe do Pulgar, aí o Pulgar sai com a bola no pé. E a gente comentava na redação, eu estava falando com o Vitor, o Pulgar é o cara que em qualquer momento do ano, ou o técnico é ruim, ou o time não está bem, ou está pressionado, ou não ganha decisão, ele está jogando bem. Ele está jogando bem. E agora é o cara, né? Botou um piloto ali, tem qualidade, aí você vai potencializar. E quando ele inverte, se eu não me engano, é o Zé Rafael. É o Zé Rafael que fica nessa. O Veiga vem para acompanhar, que estaria um pouco mais na frente, o Zé Rafael não acompanha. Esse desencaixe ali, para mim, dos 15, 20 minutos, se eu não me engano, do primeiro tempo, começou a dificultar o Palmeiras. E aí, depois do gol, o Palmeiras se desequilibrou. Aí eu vi um Flamengo bem superior. E aí, para mim, tem um dedinho ali, porque não é um movimento natural desse Flamengo, algo que vem sendo repetido ao longo do ano. Me parece que foi um ajuste ali do Tite, até no primeiro tempo, talvez, eu não sei se ele tinha conversado. Mas tem uma inversão ali, para mim, o desencaixe no primeiro tempo dificulta bastante a vida do Palmeiras. É uma coisa que parece, a gente precisa esperar um pouco mais para saber que está mudando, é o ambiente interno do Flamengo. Que foi o grande desafio da equipe na temporada, porque para os jogadores executarem a ideia do técnico, eles precisam entender. Para eles entenderem, eles precisam entrar em campo pensando no que os técnicos pedem. E respeitando o que os técnicos pedem. Entendendo que existe alguém ali Aceitando, que estudou. Respeitando. Vou fazer. Que, inclusive, não é só o técnico, é a equipe de análise de desempenho, que estuda os adversários, tem um monte de gente trabalhando com o técnico na preparação da ideia que vai ser implementada. E quando você tem um time da qualidade do Flamengo, você não pode ter um volante que fica muito, o outro constrói, o atacante que só joga de um lado e não sei o quê. Sabe, você precisa ter um time em que os jogadores joguem. Porque o Flamengo, ele é tecnicamente com a bola, e quando a gente faz os elogios ao elenco, é com a bola. Sem a bola, é equipes que você pode comparar com o Flamengo, equipes que têm a capacidade de marcação do Flamengo individualmente. O Flamengo, inclusive, abre mão um pouco disso para ter jogadores mais técnicos. Só de citar, por exemplo, o Arrascaeta. Será que o Arrascaeta vai passar a marcar dessa forma em toda a temporada? E no ano que vem, caso continue, porque eu fico me perguntando se o Flamengo vai começar a temporada com o elenco muito parecido. Se vai sair se vão sair 2 jogadores,
Porque, no final das contas, isso tem sido o problema do Flamengo. Não tem sido a capacidade individual, não tem sido o potencial, tem sido a manutenção do grupo dos jogadores enormes que o clube tem. Hoje foi um jogo que os jogadores grandes que começaram jogando mostraram que querem ficar. Porque eu tenho avaliado, e respeitosamente, é uma metáfora, tá? Esse período do Tite de adaptação, de tentativa de classificação a Libertadores e, quem sabe, de entrada na disputa pelo título brasileiro, como uma grande peneira. Os jogadores nem agora mostrarem que eles estão a fim de ouvir o que o técnico quer dizer, se tentarem entender o treinador, se mostrarem no dia a dia, não é só no jogo, comprometimento, para que a equipe consiga jogar melhor as partidas, não servem para o ano que vem. Então, por exemplo, Pedro estava desmotivado. É outro jogador, desse jogador do Tite. Arrascaeta, jogar muito com a bola. Sem a bola, Hoje, sabe? E passar muito tempo machucado, e aí não sei como é que era a questão do empenho na recuperação do dia a dia. Né? Porque você não pode ter um jogador que só vai jogar com a bola. Esse cara que joga com a bola é o Messi no ápice da forma. É o Cristiano. Ninguém mais. Até o Haaland ajuda na marcação no City. Obviamente que não é o principal marcador, mas ajuda na marcação. Então isso não existe mais. Então o Flamengo não pode se dar o luxo de ter jogadores que atuem só com a bola, mesmo sendo grandes jogadores. E eu acho que com o Tite, isso parece que está começando a mudar e que vai começar a subir. tomando gol, tomando gol de tudo que é jeito. Você não vai ganhar título. Você citou um clube, quem quiser olhar, vai olhar os títulos recentes. Se não é a melhor defesa do campeonato, é a segunda. Por um gol, por 2. Então, assim, para ganhar título, e é o time mais ofensivo da liga, o Manchester City. Então, você pode ser super ofensivo e defender bem também. Claro. Né? Resumindo o futebol, atacar e defender com máxima eficiência. Ponto final. Está resumido o futebol. Você conseguir fazer isso, não precisa de muita teoria. Hoje o Flamengo atacou e defendeu com máxima eficiência, a ponto do Palmeiras acertar uma única bola. Não é isso, nação. Foi um ótimo jogo do Flamengo. E assim, olhando além do resultado, o que mais me deixou animado foi a atitude de cada jogador ali individualmente, entendeu? Porque o que não vinha acontecendo no Flamengo, o que faltava, era esse brio no olhar ali, entendeu? De correr, brigar por cada lance ali. E foi uma coisa que faltou em vários jogos aí da temporada pra gente... para que a gente não viesse a ter esse resultado que a gente teve, né? De perder vários títulos, 5, 6 títulos aí disputados e a gente perdeu. Então, claro, hoje foi tudo perfeito. Todos os jogadores praticamente jogaram bem. O Flamengo brigou por todas as bolas. As bolas também que foram no gol, a maioria entraram, entendeu? Então hoje foi um jogo perfeito praticamente. Só que quando o jogo não tiver favorável ao Flamengo, se o Flamengo conseguir manter esse brio ali, cada jogador brigando pela bola, vai dar bom, entendeu? E é isso que estava faltando no Flamengo. Não é apenas a parte técnica ou tática, mas é a parte de vontade mesmo e de querer. E isso o Flamengo demonstrou nesse jogo aí contra o Palmeiras. É isso, nação. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal aí se você não é inscrito, deixa sua curtida e valeu!